Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E volto hoje ao YouTube para falar de um tema que está bombando, que está muito em voga, muita gente me pedindo lá no Instagram, que é a questão da epigenética. Então, algo super moderno que veio para ficar, não é um modismo, né? E vamos entender juntos o que é, então, a epigenética, como que ela funciona, no que ela atua e que benefícios que ela vai nos trazer aqui na área da dermatologia estética e também da dermatologia clínica. Certo, pessoal? Então, é uma sugestão de vocês. Se inscrevam no canal e simbora pro vídeo. Então, me pediram faz um tempinho já, lá no direct do Instagram, para falar sobre epigenética. E eu então estava dando alguns artigos, algumas coisas que eu já vi em palestras, em congressos aí, que vem se falando há um tempinho da epigenética, mas agora que ela despontou e chegou até nós definitivamente, né? Eu estava pensando como é que eu ia trazer esse tema para vocês, que é um tema complexo e que fosse fácil de entender, de fácil compreensão. Então, espero que vocês entendam e qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? Perceber que algumas palavras eu vou dar uma entonação maior ou vou repetir essas palavras, que são as palavras-chave, na minha opinião, tá? Então, falando como dermatologista. Então, começando bem do início, o que é a epigenética? Então, é um campo da ciência, né, pessoal, que vai explorar como o nosso ambiente que a gente vive, o nosso estilo de vida, se é mais saudável ou não, como que ele vai atuar ou alterar a função, vou repetir, a função dos nossos genes, tá? Então, falaram epigenética para vocês, vocês automaticamente vão linkar com função dos genes, sem alterar, logicamente, a sequência do DNA. Então, nossa sequência DNA do ser humano aí não vai ser modificada logicamente. Mas os genes, sim, a gente consegue, a gente não. É sabido, então a epigenética sabe disso, que determinados estilos de vida, alimentos, entre outras coisas, podem deixar esses genes, né, mais hiperfuncionantes ou hipofuncionantes ou até que eles não funcionem mais. Então, tá aí a sacada, na verdade, né, o grande X da questão e o que é muito interessante, perdão, da epigenética. Mas, na minha opinião, qual que é o aspecto mais intrigante ou curioso ou interessante, vou falar essa palavra, que é o mais, acho assim, top da epigenética. Anotem aí a palavra, é reversibilidade. Então, segundo a epigenética, o que eu consigo fazer? Eu consigo modificar a função de alguns genes, né, seja para mais ou para menos, responsáveis por determinadas atividades. Por exemplo, para dar para vocês, os genes lá responsáveis pelo envelhecimento cutâneo. Então, se eu modificar alguns hábitos, alguns estilos de vida, eu consigo tanto fazer esses genes voltar a funcionar, quanto eu posso parar esses genes também. Então, isso é muito bacana da epigenética, né? O que antes era dado e conhecido por nós, como, por exemplo, esse gene aqui já não funciona mais, ele, entre aspas, morreu, né? Ele não vai voltar mais a ser ativado no combate de doenças também. A epigenética já vem falando ao contrário, que se eu mudar, logicamente, os meus hábitos, o meu estilo de vida, aqui é um contexto bem amplo, bem aberto, né? Eu consigo reverter e fazer realmente esses genes voltarem a funcionar novamente. Então isso para mim é o mais bacana e isso tudo é comprovado. Tá bom, pessoal? Daí está se perguntando o que tudo isso que eu falei até agora tem a ver com a dermatologia estética, com a medicina estética, que seja, e com a dermatoclínica. Tem tudo a ver, e não só com a dermatologia, mas com todas as outras especialidades também. Porque se eu pensar, pessoal, assim, nos tratamentos estéticos, que já são vários que a gente realiza, né? Entrando a epigenética e com base no que ela propõe, abre um leque, pessoal, gigantesco de N aí, maneiras de rejuvenescer de forma mais específica e mais eficaz. Porque cada ser humano vai ser tratado conforme as suas necessidades, né? Não que não é feito assim hoje em dia, mas eu consigo ser ainda mais específico, eu consigo atingir ainda mais o alvo naquela queixa daquele paciente, falando em rejuvenescimento, por exemplo, mas eu posso expandir para várias queixas da medicina estética. Para vocês, para ficar mais claro, imaginem então a gente poder reativar genes que estavam então inativos, que são responsáveis pela hidratação da nossa pele, da nossa elasticidade cutânea, da formação, da diminuição da formação das rugas,
da hidratação da pele, enfim, da qualidade geral da pele. A gente sabe que os genes vão ficando inativos com o decorrer dos anos, das décadas, né? Imagine então eu conseguir fazer esses genes voltarem à atividade a 1000 por hora. Então eu consigo barrar o meu envelhecimento, né? Ou tratá-lo de maneira mais eficaz. Começando, pessoal, vou muito na calma. Eu vou focar em 3 aspectos no quesito rejuvenescimento facial que a epigenética vai me ajudar pra caramba. Então, primeiro deles, no reparo do DNA. A gente sabe que o nosso DNA, ao longo dos anos, por N motivos, né, estilo de vida e tudo mais, minha alimentação, enfim, tabagismo, ele vai sofrendo muitos danos, e até pelo próprio envelhecimento, certo? Segundo, como é que eu posso usar a epigenética aí a meu favor? Mexendo aí, digamos assim, nos genes que ajudam na formação do colágeno e da elastina. Show de bola, sensacional. Em terceiro lugar, também se fala bastante disso, né, para doenças, para envelhecimento, é controlando a inflamação cutânea ou sistêmica, né, do nosso corpo como um todo, e o estresse oxidativo, que é o que gera um baita envelhecimento. Brevemente, de cada um desses aspectos, né, que tem tudo a ver com o rejuvenescimento facial. Então, primeiramente, como é que eu utilizo aí, o que a epigenética vai me fornecer de mecanismo no quesito reparação do DNA. Então a gente sabe que conforme vai passando os anos, as décadas, né, conforme envelhecemos, vamos usar a palavra correta mesmo, a nossa capacidade mesmo de reparar o DNA danificado, ela vai sendo reduzida, não é que ela vai parar. Mas o DNA já não é o mesmo, né, pessoal? Né? Tudo muda conforme os anos vão passando, o DNA segue a mesma trajetória aí. Então vão surgir o quê? Os sinais visíveis do envelhecimento, como as rugas, as linhas de expressão, né? E também o risco aumentado de doenças dermatológicas, de doenças cutâneas. Então não é só para a área da estética que a epigenética serve. Mas como que ela pode me ajudar? Me fornecendo então métodos para fortalecer esses mecanismos e otimizar a expressão gênica, né? Então esses genes que estão inativos, vamos ativá-los, né? Com isso eu consigo criar uma aparência mais jovem e mais saudável. Vamos falar agora da regulação de colágeno e elastina, que tem tudo a ver, né? Se eu quero ter uma pele legal, bonita, jovem, eu tenho que ter mais colágeno, mais elastina, que é o nosso arcabouço, que vai sustentar tudo aí da nossa pele. Então, se eu atuar nos fatores que controlam realmente a produção de colágeno e elastina, eu consigo preservar a estrutura e também a elasticidade da minha pele, fazendo com que ou não ocorra a formação de rugas, ou linhas, né? Ou que se formem menos. Então eu consigo manter uma aparência sempre bacana aí da pele. O terceiro, para mim, gente, é o mais importante. Porque já faz um tempo bom mesmo que a gente fala do estresse oxidativo, né? Como ele sendo o grande responsável pelas doenças, né? E também pelas rugas e tudo mais, né? Então, se eu controlar a inflamação e o estresse oxidativo, modificando marcadores epigenéticos, eu consigo ter um controle muito mais eficaz e muito mais superior do que eu tenho hoje da inflamação e também do estresse oxidativo, o que vai fazer formar menos radicais livres. Então eu tenho uma diminuição de doenças cutâneas importantes e graves e eu utilizo isso também na parte da medicina, da dermatologia estética, para contribuição aí, para preservar a beleza do meu paciente, para diminuir rugas, para tratar pele opaca, melasma, e assim por diante. Então o terceiro para mim eu acho sensacional. Então meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, já estava com vontade, com saudades de gravar de novo aí para vocês, né? E que o canal quem faz são vocês, aliás. Então espero que vocês tenham curtido pra caramba e que vocês tenham entendido, né, qual que é o conceito da epigenética e para que ela está vindo, né? Tem muitos benefícios, né? Eu vejo como um grande avanço, um grande salto e estou super empolgado, na verdade. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos, pessoal. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.